Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer, antes de mais nada, esse convite. Me agradeceram por ter aceitado o convite aqui, mas eu que agradeço, porque é uma oportunidade que a gente tem de estudar. Porque, embora eu já tenha feito essa palestra em outro centro, eu fui obrigado a revê-lo umas 2 ou 3 vezes, buscar as informações de cada slide que vai ser passado aqui. Enfim, tudo isso é necessário e eu sou o primeiro beneficiário dessa história toda, porque eu tive que estudar e vocês vão só ouvir. O tema está aí, reencarnação. É um tema recorrente em centro espírita, porque é uma das bases da doutrina, é acreditar na reencarnação. Porque se nós não acreditássemos na reencarnação, não seríamos nem adeptos da doutrina espírita ou qualquer outra doutrina espiritualista. Então, como nós todos estamos aqui num centro espírita, kardecista, por que eu falo kardecista? Porque nós seguimos as obras básicas de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec, trazida pelos Espíritos. Portanto, todos nós que estamos aqui, estamos dentro de uma linha de pensamento a respeito de espiritualismo, ok? Eu vou passar os slides aqui para a gente ir conversando. Nós somos, como está no slide, cidadãos do universo. Nós não somos aqui da Terra. Aqui na Terra nós estamos de passagem. Se essa passagem vai demorar 1 século ou 10 milênios, não sabemos. Vai depender de cada um. Porque essa nossa jornada aqui na Terra, ela é necessária. Porque é aqui que nós aprendemos e adquirimos cultura generalizada. Porque sem a possibilidade da reencarnação, seria impossível a evolução. Porque é um simples problema que em uma encarnação apenas você não aprende tudo. Não dá tempo. Não dá tempo para a gente aprender aquilo que a gente pretende ser aqui nessa encarnação. Eu tomo por base comigo aqui. Dias atrás eu estive em Piracicaba para comemorar, junto com a minha turma de formatura, 50 anos de formato. E eu olho e falo assim, nossa, como tem gente, outros engenheiros aí, por aí afora, que muito mais capacidade do que eu, às vezes até mais novo de idade. Então, numa encarnação não dá tempo de a gente aprender tudo como deve aprender, mesmo que vocês tenham vontade de estudar. E no âmbito do espiritismo, a mesma coisa. Se você é uma doutrina que tem centenas de livros aí falando a respeito, explicando, precisa então fazer o quê? Estudar. Para a gente, pelo menos, quando partir dessa para outra, se preparar para uma outra encarnação e levando uma bagagem um pouco melhor do que quando nós chegamos aqui. Porque essa bagagem não é física, é uma bagagem espiritual, uma bagagem intelectual. Porque tudo que nós aprendemos não fica no corpo. O corpo vai voltar para a terra, como dizem Eclesiastes, né? Que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está bem explicado isso daí. Então, nós precisamos começar a treinar aqui para facilitar a nossa vida do outro lado. Quanto mais nós adquirimos cultura aqui, dentro, não é só cultura dentro do âmbito espírita, não, geral, mas sempre com critério de honestidade, critério
serviço, preferencialmente ao próximo, etc. Foi o que Jesus explicou. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele deu uma lição para eles de humildade, uma dedicação ao próximo. É isso que nós temos que aprender. É difícil? Concordo que é, mas nós não podemos perder de vista isso, certo? Então, veja, essa viagem que nós fazemos, como está escrito aí no slide, é a nossa vida desde quando a gente nasce, né? Começa uma nova encarnação, e essa viagem é longa. Para uns dura até 100 e tantos anos, para outros algumas horas. Mas tudo tem um objetivo. Por que nós estamos aqui? Não é à toa. Tudo não é ao acaso. Quem vai ser os nossos pais, quem vai ser a mãe, quem vai ser o irmão, quem vai ser a irmã, enfim, quem vai ser a nossa esposa, o esposo, já está tudo programado. Inclusive aquilo que nós temos que executar durante a encarnação que nós estamos aqui. Então, sem a encarnação é impossível que a gente adquira essa cultura necessária, essa expertise de todos os assuntos numa encarnação só. Certo? Inclusive viver uma situação contrária em termos fisiológicos. Para quem nasce homem, nessa encarnação poderá numa outra vir como mulher, justamente para ter o conhecimento dessa outra parte, porque o espírito não tem sexo. Ele pode tanto reencarnar no corpo masculino como no feminino, certo? Então ele precisa aprender tudo. Agora, se você pensar que em 2 séculos uma pessoa pode ter 2 encarnações, uma encarnação ou mais até, dependendo das circunstâncias, que isso tudo é estabelecido no Ministério da Regeneração lá do outro lado. Agora você imagina, por exemplo, quando nós estamos do outro lado, que solicitamos, rogamos, suplicamos uma nova encarnação, e nós não podemos perder essas oportunidades como nós estamos aqui. Isso é jogar tempo fora, porque diz, segundo uma palestra que eu vi há dias atrás de Valdo Franco, que do outro lado tem uma fila imensa de espíritos querendo reencarnar. Então a oportunidade tem que ser utilizada em todo momento. Ah, mas eu já estou, no meu caso, 76 anos de idade, não dá tempo mais. Dá, pelo menos para começar. Certo? E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, certo, se interessando pelos lados espirituais. Não necessariamente o espiritismo, mas pelo menos uma aproximação a Jesus e a Deus, nosso Criador. Então isso é muito importante. Então, conforme está lá no slide, voltar a viver num novo corpo físico. Tem gente que acredita na ressurreição, o que já cientificamente é impossível, porque uma vez o corpo falecido, ele vai desaparecer, vai desagregar a matéria. Então não há possibilidade da ressurreição, existe a possibilidade da reencarnação. Aliás, isso foi um tema discutido junto com Jesus, pessoalmente por Nicodemos, que era um dos bambambãs do Sinédrio. Era um sacerdote muito requisitado do Sinédrio, da época de Jesus. Então você veja, se ele, que era um sacerdote, que tinha estudado desde criança nos livros sagrados deles lá, ele não entendia como que podia renascer de novo, conforme Jesus explicava. Ele achava que ia voltar no ventre da mãe.
E Jesus admirou, mas escuta, você sendo um doutor da lei, não sabe, você imagina os outros, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui no Centro Espírita? Informar as pessoas desse mecanismo que serve para todos nós, encarnados aqui na Terra, e também para os desencarnados, evidentemente. Essa sistemática de um espírito que renasceu no novo corpo, vale para todo mundo, até para Jesus valeu. Ele não ficou 9 meses no ventre da sua mãe, a Santa Maria? Ficou, como todo ser humano. Não existe outra forma. Mas tem gente que acha que é só ressurreição, nós vamos viver uma vida só aqui. Mas eu pergunto, todos nós intimamente sabemos que o espírito prevalece após a morte. Todos nós sabemos intimamente disso, porque nós oramos para os nossos antepassados que já morreram. Duvido que não tem uma pessoa que já não orou pelo pai e pela mãe que já se foram, porque eles acreditam que eles estão em algum lugar do outro lado. Nós já sabemos muito mais, um pouco profundamente isso daí. Onde eles estão? Nós temos um termo que indica, eles estão na erraticidade. Também não precisa pensar, eles estão fazendo como se fosse um ser errante. Não, erraticidade é um espírito que está vivendo do outro lado, esperando uma oportunidade para retornar, continuando o aprendizado do outro lado, certo? Pode até surgir uma pergunta, mas por que então a gente não faz essa evolução só lá, do outro lado? Precisa reencarnar. Porque é aqui onde nós, ainda com espíritos muito rudimentares, precisamos nesse entrechoque com espíritos encarnados, mais animalizados. Percebem? Então nós temos até um dia que nós não vamos necessitar mais de reencarnação. Vai ser alguma coisa diferente. Poderá chamar com outro nome, mas esse processo continua da mesma forma, um pouco mais avançado. Eu trouxe aqui o Evangelho e tem aqui a questão, há muitas moradas, um capítulo chamado Há muitas moradas na casa do Pai, que se reporta a mundos mais evoluídos. Eu vou ler aqui para depois vocês entenderem onde nós temos chegado e como nós teremos que estar lá, nesse mundo melhorado, muito melhor que o nosso aqui. Continuando então, é por isso mesmo que cada etapa, isso que nós estamos passando é uma delas, vencida, se constitui um patrimônio. Não significa patrimônio físico, é patrimônio espiritual, né? Que vai enriquecer o espírito. É isso aí. Quando a gente parte dessa para outra, eu me lembro até de uma palestra que o Jamiro deu lá no centro Allan Kardec. Ele perguntou para a plateia: quem já viajou aqui? Alguns levantaram a mão, obviamente os mais assim, desinibidos, mas todos nós viajamos, a gente prepara a mala, não é? Quando vai fazer uma viagem de férias, sei lá, no meio de negócio, prepara a mala para a viagem. Mas e quando a gente for fazer a viagem que não vai ter volta? Qual mala nós vamos levar? Aquela mala física cheia de roupa, perfume, sapato, lenço, não é? Não é essa. A mala que nós vamos levar é aquilo que está dentro do espírito. O conhecimento, conforme está aqui, patrimônio que enriquece o espírito. Cada dia no corpo é uma lição de vida. Cada dia que a gente vive aqui é uma lição de vida que nos cabe aproveitar na totalidade. E como que a gente tem que aproveitar? Dentro de certos critérios que Jesus deixou.
Segundo um palestrante que eu não reputo como espírita, mas ele, num trecho de uma palestra dele, disse o seguinte: o filé mignon da vida é quando você se dedica ao outro. E é isso que a gente precisa aprender. Você imagina que até um cidadão desse, que consegue não ser espírita, mas com certa religiosidade, encaixa perfeitamente nos ensinos que nós fazemos aqui dentro do centro. A dedicação ao outro. Conforme eu disse agora há pouco, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele perguntou depois: o que vocês entenderam dessa minha atitude? Alguns entenderam, a outros ficou boiando. É uma humildade. E ele explicou: é dedicar ao outro. É isso que nós temos que aprender. Mais uma vez repito aqui. O Espírito nasceu para o triunfo. Deus nos criou para que nós tivéssemos lá no final o triunfo. Triunfo sobre o quê? Sobre as nossas imperfeições. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, nas mesmas condições. Tem espíritos que foram criados antes e já estão numa evolução muito avançada. E tem os outros, tantos como nós, que estamos nessa jornada aqui. Tem outros espíritos morando em outras moradas na casa do Pai, como o próprio Jesus disse. Naquela época era difícil entender o que ele falou. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje não. Está aí o telescópio Hubble e o outro, que eu não lembro o nome agora, está tirando fotografia desse universo aí, uma coisa impressionante. Já chegaram ao conhecimento da maior galáxia que se tem conhecimento até hoje, 1 trilhão de sóis. Nessa galáxia, será que não tem um outro planetinha habitável? Será que só nesse universo imenso, só nós que existimos? Impossível. Porque os estatísticos dizem que só na nossa galáxia tem 10 mil planetas muito semelhantes à Terra. Só na nossa galáxia. Porque a estatística não falha. Conseguiram fazer uma medição aproximada do número de sóis, de estrelas, né? Eu falo sóis, mas é estrela. O nosso Sol é de quinta grandeza. Tem estrela que está 10, 15, 5 mil vezes maior que o Sol. Não vai ter nem um planetinha girando em volta ali? Impossível. Então, nós temos que nos preparar para herdar a terra, conforme Jesus disse: os bons herdarão a terra. O que significa? Porque os maus vão ser levados para outros planetas rudimentares, porque é isso que eles querem. Então a encarnação ela é importante, não só aqui na Terra, nos outros planetas também. Nós temos o conhecimento dos capelinos que vieram para cá. Capela é uma estrela que pertence a uma constelação de Cocheiro, é a estrela Alfa, e em volta dessa estrela tem um planetinha lá, que está 25 mil anos na nossa frente, em termos de conhecimento científico, mas muita gente de lá foi trazido para cá, algum tempo atrás, segundo relatos, mais ou menos 20 mil anos, certo? Foi quando deu uma alavancada no povo da Terra. Então, se lá também eles tiveram que ser retirados de lá compulsoriamente e foram trazidos para cá, como que eles chegaram aqui, habitaram o corpo como? Através de uma reencarnação. Não tinha outro jeito. Trazer o corpo deles de lá para cá. O que foi transportado de lá para cá foram os espíritos. Chegaram aqui, reencarnaram em corpos que foram produzidos aqui. E acabou fazendo a miscigenação com quem já estava aqui.
É bonito a gente ter essas informações para saber que nós não estamos sozinhos aqui na face da terra. Da mesma forma que tem sofrimento aqui em Santa Fé, tem sofrimento em todas as cidades, tem sofrimento no mundo inteiro. Aqui, encarnados e desencarnados. Lá do outro lado está tudo bonitinho? Não. Tem sofrimento lá também. Tem alegrias lá também? Tem muito. Não é? Há tempos atrás eu falei uma palestra aqui com o título de umbral. Eu fiz essa palestra e até expliquei no dia lá, aqui, que tem espírita que acha que não vai passar pelo umbral. Graças a Deus não vou passar pelo umbral. Porque é ali que nós vamos reconhecer o que nós estamos fazendo aqui, o que nós aprontamos aqui, o que foi de bom, o que foi de ruim, fazer um balanço e ver se a gente vai merecer ou não uma nova reencarnação meio rápida até. Porque, conforme eu disse, a fila do outro lado está imensa. Então nós temos que aproveitar o tempo. Então a evolução se dá progressivamente, pois ela está intimamente ligada à experiência. Nós estamos aqui numa experiência para que nós aprendamos tudo o que possível, dentro dos critérios deixados por Jesus, evidentemente. Sempre respeitando o próximo, ajudando, enfim, fora da caridade não há salvação. Através de lutas, olha o termo lá, expiatórias. O que significa luta expiatória? Muitos de nós estamos aqui espiando. O que é espiando? Não é ficar espiando o que o vizinho está fazendo, não. Espiar é resgatar dívidas passadas, de coisas que nós aprontamos de errado. Muitas vezes a gente não entende por que nós sofremos aqui. Com certeza foi coisa que nós fizemos errado em outras eras, em outras encarnações. E graças a Deus nós estamos espiando. Porque antes a gente pensar assim do que imaginar, como outras doutrinas pregam aí, o fogo do inferno eterno. Que já caiu por terra também essa ideia, graças a Deus. Então é preferível a gente expiar, ou seja, pagar o que nós devemos, e em outra oportunidade, conforme está ali, provas. Quando a gente está na escola, a gente aprende lá algumas lições de matemática, depois você é colocado à prova para saber se aprendeu ou não. Não é assim que funciona? Então, quando nós fizemos alguma coisa de errado e fizemos a expiação, cumprimos a tabela, tudo bem, está tudo certo? Não, você talvez tenha que passar por uma prova para ver se você aprendeu mesmo. Como uma vez eu li um livro que contava a história de 3 espíritos, 2 homens reencarnados junto com a mulher. Tudo isso num clima de muita opulência, coisa que aconteceu na Idade Média. Então sempre um deles casava com ela, e aí aparecia o outro, virava um triângulo amoroso e acabava um matando o outro, e eram aquelas tragédias. Até que a espiritualidade, sabendo que 1, 2, 3, 4 encarnações, eles vinham com o mesmo propósito, de botar em prova o que tinha feito errado. Chegava aqui e falia de novo. Aí o que a espiritualidade fez? Falou, agora vocês não vão dar palpite mais. Vai ser uma expiação compulsória. Vocês não vão voltar mais na opulência, na riqueza, etc. Como que fez? Ela reencarnou antes, numa miséria de fazer dó, e os 2 reencarnaram, filho dela, um surdo, um outro mudo, para que os 2 dependessem um do outro, para aprender entre eles um amor de irmãos em relação a ela, em relação ao amor de mãe. Porque as tragédias que já tinham acontecido davam sinais que eles iam falir de novo.
Então, às vezes, a espiritualidade lasca uma prova daquela dele. Ou vai aprender, ou vai sofrer mais uma vez. E graças a Deus é assim. São as oportunidades que surgem para a gente sair limpo do outro lado. Então, para alcançar essa evolução que se pretende, para chegar no triunfo, conforme Deus determinou para cada um de nós seremos no futuro espíritos puros, sem mácula. Isso, evidentemente, é a jornada de cada um. Um chega mais antes, outro chega depois. Fazer o quê? Requer-se aprendizado e o espírito só pode alcançá-lo encarnando e reencarnando quantas vezes necessárias forem, para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. Então, esse entrechoque que existe, o entrechoque que eu falo, essa convivência entre nós encarnados, começa dentro de casa. O respeito com a mulher, o respeito com o marido, com os filhos, começa ali a escola primeiro, a família. No dia que destruir a família, está destruída a sociedade. Pode escrever isso aí. Não se pode compreender, então, que o espírito que cada um de nós tem, na verdade, destinado à perfeição, consiga realizar toda a sorte de progresso que eu falei no início, numa só existência. Impossível. Porque 100 anos, supondo, pegando uma média de 90 anos, que é o que nós aguentamos como encarnados, uma média, talvez seja até mais baixo de 90. Tá? Não dá tempo de a gente aprender nada. É muito rápido isso aí, perto da eternidade, que o Espírito vive. Então, a lei da reencarnação nos demonstra dessa forma que a natureza não dá saltos. Não tem como você encarnar agora e já está com o espírito prontinho para habitar um planeta de uma vibração mais elevada. Não dá salto. Isso é que nem caminhada de formiga. Passinho, passinho. Olha lá. Assim como o aluno pode repetir o ano escolar, é uma comparação, uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem a sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim a sua evolução, a sua jornada. Então, nós aprendemos que o espírito não dá retrocesso. No entanto, também pode ficar séculos marchando no mesmo lugar, né? Basta que ele estacione, vem acomodado. Não quero saber. Você fala da espiritualidade para ele, da religiosidade, ele fala, não, depois eu vou ver isso. Fica acomodado, né? Fazer o quê? Porque nós aprendemos aqui no Espiritismo que aqui não se proíbe nada. Cada um é dono do seu nariz. Pode fazer o que você imaginar, porque você está plantando. E o plantio é livre. Mas a colheita é obrigatória. Isso já deve centenas de expositores já falaram isso. E não custa repetir. Pode fazer o que quiser. Ninguém proíbe nada. Pode fazer o que quer. E é o que acontece quando você vê aí na sociedade, aqui em Santa Fé, nem tanto, mas você pega, por exemplo, uma cidade problemática como é o Rio de Janeiro.
Aquele povo lá, não quero desmerecer absolutamente, mas eles estão passando por um período de um aprendizado muito, muito difícil para eles. Conviver com aquela situação de, sabe, dá até dó. Mas eles têm que aprender. E é o sofrimento que faz aprender. Deu apenas um exemplo. É através do progresso espiritual que o ser humano consegue a plenitude da felicidade. Porque todos nós procuramos a felicidade. Todos nós. Mas só que essa felicidade que nós conhecemos aqui, ela é efêmera. Hoje nós estamos felizes da vida porque aconteceu alguma coisa, no outro dia nós estamos chorando por outro motivo. A felicidade real não é desse planeta. Quem sabe um dia, e virá esse dia, que esse planeta se tornará um mundo feliz, um mundo, né? Está próximo aí, um mundo de regeneração, já começou a mudança. Quanto tempo vai levar? Só Deus sabe. Vai depender do povo, né? Do contrário, isso lhe seria negado, essa evolução. A noção de uma única existência, como foi pregado durante séculos, né? Tem gente que não acredita em nada, que são aqueles que nihilistas. Ah, morreu, acabou, tchau. Tem aqueles que acham que o espírito vai voltar para Deus. Mas pera, e a evolução não existe? Então, por que Deus teria criado uma pessoa pobre e doente, tudo lascado, e do outro lado, uma pessoa que vive na opulência, cheia de saúde? Deus criou nessa encarnação, passagem daqui, pai, não vai ter a troca de lugar para aprendizado? Senão, Deus teria sido injusto com relação a esse e beneficiou o outro. Isso já demonstra que se nós acreditamos que Deus é onipresente, onisciente, etc., a justiça suprema é dele. Então, todo mundo tem as mesmas condições. Uma hora está aqui, na opulência, no outro ano, na outra encarnação pode não estar. Não estou afirmando que não vai estar, estou falando que pode não estar, certo? E isso daí faz parte do aprendizado. Quando se afirma que se vive uma única vez, diminuímos a noção, deve ser, que temos de Deus. Se nós temos que Deus é plena justiça, foi o que eu falei agora. Por que tem pessoas que sofrem e outras não? Porque ele sabe que em outras situações, em outras épocas, em outras encarnações, eles estarão vivendo uma outra situação completamente diferente. Que deixa de ser a onipotência divina, pois teria criado os seres humanos de maneira desigual, injusta e cruel. Eu vejo todo dia isso lá na praia. Tem hora que eu paro e penso, fico olhando aquelas pessoas naquela situação, é de cortar o coração. E cá, intimamente eu penso, meu Deus, o que será que esse espírito aprontou? E cabe a nós ajudá-los à recuperação. Porque nós, principalmente quem está lá ligado como eu, e isso, você imagina que na minha idade, ter que ficar vinculado à entidade daquela, é lição para mim. Eu que estou aprendendo. Estou ajudando da maneira mais simples possível, mas é para mim a lição, porque eu também tenho que aprender. Na vida da gente é assim.
Às vezes a nossa esposa foi colocada do nosso lado para nos ensinar, ou o inverso. E nós temos que ter paciência, resiliência. Por isso que a reencarnação é uma realidade lógica, realidade lógica, porque fora disso não tem lógica. Viver uma vez só. Cara e atesta não só a bondade divina, a sua justiça, a sua misericórdia, mas também a sua inteligência suprema. Nós não podemos alegar isso daí. Quando reencarnarmos, trazemos um plano de vida, que eu falei agora há pouco. Para a gente reencarnar, olha o plano que é feito, gente. Eles vão escolher quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai. Eles vão estudar se a cadeia de DNA de um bate com a cadeia de DNA do outro. Tudo isso para eles encarnar na frente, para ser o meu pai, e quem vai ser a minha esposa, quem vai ser o meu irmão, quem vai ser a minha irmã. Todo mundo que eu acabo conhecendo na jornada já está programado. Por isso que nós temos que ter paciência. Justamente por causa disso, nós temos que aprender a tolerar quem está do nosso lado. E se a pessoa não aprende isso dentro de casa, como que vai fazer isso no ambiente de trabalho? Se dentro de casa já é difícil, imagina lá fora. Ainda dá tempo de a gente, pelo menos, ir assimilando essas coisas todas aqui. Então está aí, dizem respeito à reparação do mal que nós cometemos, evidentemente, e a prática de todo o bem possível. É quando você se dedica ao próximo, que eu falei no início. A reencarnação dessa forma é oportunidade de reparação, como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Então não percamos essas oportunidades de ajudar. Temos então 365 novas oportunidades a cada ano para a renovação moral, que vai para o espírito, para realizarmos coisas boas em nós e para aqueles que estão no nosso redor, a começar da nossa família. Porque se pensa que para amar a família é fácil. Amar o próximo é que são elas. E esse próximo pode não estar tão próximo. Diante dessa constatação, fica uma pergunta que necessitamos fazer a nós mesmos e que não nos pode ser mais adiada. Certo? Olha lá. O que estamos fazendo com esse tempo precioso dessa encarnação? Não quero a resposta de ninguém, porque nem eu sei. É difícil a gente responder para nós mesmos. O que estamos fazendo com esse tempo precioso dessa encarnação? Mensagem de Chico Xavier. Me dê um pouco de paciência, porque eu quero ler isso daqui, que vai, assim, encaixa certinho o que nós precisamos entender da nossa vida. Olha lá. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades para essa encarnação, nem mais nem menos.
mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Continuando. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia na existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Como? Busca o bem e viverás melhor. E aí vem, para fechar, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar, está lá até que fala, agora e fazer um novo fim. Certo? Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe.